todos, com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nós estaremos comentando a lição de número 3, lição da classe dos adultos, que tem como título geral Aviva a Tua Obra. Os chamados das Escrituras ao quebrantamento e o poder de Deus. Nós temos nesta lição de número 3, o título da lição é O Avivamento no no Novo Testamento. Na lição passada nós tivemos o avivamento no Antigo Testamento e agora estaremos comentando sobre o Novo Testamento, um material de muitíssimo valor, Então nós vamos trabalhar essa proposta aí da lição bíblica, Aviva a Tua Obra, e o título da lição de número 3 é o avivamento no Novo Testamento, Então nós vamos dar uma passada aqui, fazer nos livros do Novo Testamento, tanto nos Evangelhos quanto nas cartas paulinas, Apocalipse e assim sucessivamente, as epístolas gerais, epístolas pastorais e assim sucessivamente, O Novo Testamento ele começa com os 4 evangelhos, Nós temos na nossa revista e temos aqui um dicionário teológico, deixa eu ver se eu acho aqui, que ele vem trazendo uma informação interessante, só para definir essa questão do Novo Testamento, Vamos trabalhar essa questão. Na verdade, o Evangelho propriamente dito, Então, para os alunos se centralizarem dentro desse contexto da Palavra de Deus, nós temos a nossa lição e ela está baseada aqui em a leitura bíblica, no caso. Ela está baseada em João capítulo 4, versos 7 a 15. João capítulo 4, versículos 7 a 15. Diz o texto assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Então seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como tu, sendo judeus, me pedes águas a mim de beber a mim? Eu sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Respondeu Jesus e disse-lhe: Se tu conheces o dom de Deus, quem me pede e quem é que te diz dar-me de beber, tu pedirias e ele te daria águas vivas. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E tu és maior do que Jacó, nosso pai? És tu maior do que Jacó, nosso pai? Que nos deu o poço, bebendo dele próprio, ele e seus filhos, o gado. Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas da água que beber desta água tornará a ter sede, porque da água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Dentro desse contexto, nós vamos aprender aqui o que o texto propriamente dito nos aponta, O que a Bíblia literalmente nos aponta para nos embasar dentro desse contexto, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o dicionário teológico, aqui o material, e ele define sinóticos e evangelhos sinóticos
como do hebraico é Berzorá, do grego é evangelho, que quer dizer boa nova, e do grego também temos sinóticos, que literalmente significa esse vocábulo de um som, de um só golpe, de vista, abrange várias coisas. Assim são chamados os 3 primeiros evangelhos, embora enfoca a vida de Jesus de diferente prisma: Mateus, Marcos e Lucas. E João não é sinótico, proporciona assim uma virtude de ser semelhança, uma visão de conjunto de vida no ministério e da paixão de Jesus Cristo, nosso Senhor, e amplia mais ainda o seu conhecimento, não é? Dentro desse contexto. Então o dicionário teológico define bem assim, né? Então, quando vamos fazer a tratativa dentro desse contexto, aqui, ó, no caso do meu aqui é na página 148. Quem tem aí pode dar uma olhada. Evangelho sinótico, do hebraico significa Berzorá, do grego significa evangelho, que é boas novas, e do grego endosinóticos, que significa, esse vocábulo é o que de um golpe só de vista abrange várias coisas. Assim são chamados os 3 primeiros evangelho, embora o enfoque da vida enfoquem a vida de Jesus por diferentes prismas, né? E proporciona aí uma virtude de seus semelhantes, uma visão de conjunto da vida de Jesus, ministério, paixão e paixão de Cristo, certo? Isso é evangelho sinóticos. Então, quando vamos fazer essa tratativa, nós vemos que o Novo Testamento, o avivamento na igreja primitiva, por exemplo, o primeiro tópico nos aponta assim: o avivamento nos evangelhos, entendeu? O evangelho de João abrange, o evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Tem um outro livro interessante, através da Bíblia, livro por livro. Livro de bibliologia aqui eu tenho um monte, tenho bastante obras interessantes, né? Esse aqui eu considero, gosto muito de usar. Deixa eu apresentar para você. É da CPAD, tá vendo? De Philip Comfort, Philip Wesley Comfort, o editor, mas alguns colaboradores desse livro é F.F. Bruce, Carl Henry, J.I. Park, R.K. Harrison, são autoridades nessa questão, né? Na inspiração da Bíblia, no canon. Então, nós temos esse material interessante. O pastor Antônio Gilberto também tem um material muito interessante, né? A CPAD tem um material muito interessante que é do pastor Antônio Gilberto. Eu tenho esse material aqui, tá? Aqui guardado em algum lugar, aqui atrás de mim, né? Para não atrapalhar a aula, nós vamos dar sequência aqui, mas sim, temos material. Tem também esse material muito bom de Elmer Tons e Ben Gutierrez, Essência do Antigo, do Novo Testamento. Tem do Antigo também, né? Mas Essência do Novo Testamento, ele nos trabalha muito bem essa proposta. Então nós vamos fazer uma sinopse aqui do Novo Testamento, né? Vamos fazer um apanhado geral aqui, porque de lá, daí é que vem o avivamento que a Bíblia propõe, não é? Principalmente no Novo Testamento. Nós vamos encontrar aqui, né? Nós vamos encontrar informações sobre isso. Primeiro, nós temos que dar uma olhada como o Novo Testamento chegou até nós. A história do Novo Testamento foi escrita e copiada, traduzida em um tópico importante que tem um impacto no fundamento da fé do cristianismo. Esses capítulos respondem as seguintes questões: como o Novo Testamento chegou até nós, quem decidiu os livros que seriam incluídos, por que alguns textos antigos não foram incluídos e por que existem tantas traduções. São perguntas interessantes que estão expostas aí para os teólogos, nós outros, responderem ao povo, né? Tem muita gente querendo saber. Primeiro, o Novo Testamento refere-se a uma coleção de livros que compõe a segunda parte da Bíblia Sagrada. A primeira parte,
que é chamado de Primeiro Testamento, é o Antigo Testamento, né? Que muitos, por até, sei lá, se é incoerência, né, chama de velho. O velho se desfaz, o antigo se preserva. É bom ter isso em mente, né? Então, nesse domingo, estamos estudando sobre esse assunto interessante. E o Novo Testamento ele consiste em 27 livros, né? Foram escritos aproximadamente entre os anos 45 a 90, a 100, aliás, 45 a 100 depois de Cristo. Alguns autores escreveram seus próprios livros, enquanto outros tipicamente ditaram o conteúdo, ou seja, usaram amanuense no caso, né, de uma carta ou narrativa para um assistente ou escriba. Esse assistente escrevia o que era ditado e o autor então verificava com exatidão qual era a exatidão do documento. Aparentemente Paulo manuscreveu algumas de suas cartas, né? Ele ditou o posterior, acrescentando sua saudação manuscrita, e para autenticá-la aí nós vamos ver isso em Gálatas capítulo 6, versículo 11, Colossenses capítulo 4, verso 18, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3, 17, e vamos ver também em 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 12. Né? Os livros do Antigo Testamento foram escritos em pergaminhos e em folhas de papiros. Né? Esses livros iniciais circularam independentemente, não como uma coleção. Talvez alguns pregadores itinerantes, como os apóstolos Mateus, que permaneceram na casa de alguns cristãos ricos que tivessem biblioteca, né? Um escravo servindo de escriba, pessoal, enfim. Então Mateus pode ter permitido que um escriba copiasse o seu evangelho. Desta forma, o evangelho de Mateus circulava amplamente enquanto ele viajava de igreja em igreja. Paulo instruiu algumas de suas cartas também que fosse circulada em Colossenses capítulo 4, verso de número 16. Né? Há também nesse mesmo texto, nesse mesmo capítulo, uma menção de uma carta, a carta de Laodiceia, né? Quando ele recomendou que os colossenses lessem a carta dos laodicenses e desse a carta de Colossenses para que os laodicenses também lessem. Né? Essa carta se perdeu, né? São curiosidades intrínsecas dentro dos textos e dentro da historicidade do Novo Testamento. Né? Então, algumas cartas nada sabemos sobre o original, das chamadas do autógrafo, por exemplo. Né? Circulava aí diversas igrejas e os escribas fizeram cópia para que fosse circular, tivesse uma circulação maior. De qualquer forma, as cópias foram finalmente reunidas em coleções. Independentemente, havia coleções de cartas de Paulo, em 1 Pedro 3,6, elas foram copiadas em códices, né, em outras semelhanças, por exemplo, os livros modernos, né, como páginas costuradas, por exemplo, para formar uma encadenação. Desta forma, os documentos ficavam mais fáceis de ler. Os rolos, por exemplo, de couro ou pergaminho eram difíceis de ler, eram muito pesados, né, porque o livro todo tinha de ser desenrolado para encontrar uma passagem, então era complicado, para você ver como a Bíblia chegou até nós, né? Então nós temos também outro material aqui interessante, muito importante, deixa eu ver se eu acho aqui, como a Bíblia chegou até nós, introdução à Bíblia aqui, ó. Esse livro é interessantíssimo, de Norman Geisler e William Mix, recomendo. Introdução da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Interessante esse material, necessário para uma biblioteca, né? De quem quer conhecer um pouco mais sobre a sacrossanta Palavra de Deus e sua historicidade, a sua formação do cano e assim sucessivamente. Então, o comentarista da lição, ele trabalha a questão da tratativa de um avivamento quando ele cita algumas passagens bíblicas, a saber, a mulher samaritana, né? Mateus, que foi escrito, ele fala assim, o avivamento em Mateus,
que foi escrito nos anos 60 depois de Cristo, e é considerado o Evangelho do Reino de Deus. Essa expressão reino dos céus, reino de Deus, ela aparece mais de 30 vezes no texto do próprio livro de Mateus, né? Mateus é revelar aos judeus. Depois, o propósito primário de Mateus era revelar os judeus, né? E depois ao mundo. Então, que Jesus era o Messias prometido. Então ele vinha trazendo Jesus para colocar dentro do judaísmo, né? Dentro desse contexto nós vamos observar que Jesus, como servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre as forças da natureza, não é? A morte. Segundo aspecto, o evangelista ele apresenta Jesus como servo sofredor, não é? Maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas e um de seus discípulos, né? Um de seus discípulos, humilhado pelos soldados romanos. O terceiro, nós vamos ver, o propósito primário era revelar Jesus aos judeus. O segundo propósito, o primeiro era mostrar Jesus como servo sofredor, e como servo vencedor, como servo vencedor sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as forças, conforme eu já disse, né? E o segundo aspecto apresentado aqui já no livro de Marcos, né? O Evangelho de Marcos Jesus é apresentado como dentro de 3 aspectos, né? Primeiro, aponta-se Jesus como um servo vencedor. O segundo é um aspecto, o evangelista Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. E o terceiro, né? Ele apresenta Jesus como servo sofredor, né? Limitado, né? E o terceiro, Marcos apresenta Jesus como um servo triunfante. Primeiro, vencedor. Segundo, ele apresenta dentro do aspecto de Jesus como servo sofredor. E o terceiro aspecto é apresentar Jesus como um servo triunfante, né? Já Lucas apresenta o evangelho que ele apresenta, o médico amado, ele é considerado o evangelho do Filho de Deus, do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelho retrata tão bem a humildade de Jesus, a humanidade, aliás. Até porque Lucas era um dos maiores pesquisadores dentre esses evangelhos que tem aqui, os evangelistas no caso. Então Lucas existe o nascimento singular de Jesus, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, né? Ele aponta um novo tempo de que chegava para Israel e o mundo era um avivamento. Ele apresentava isso, que já chegada de Jesus a Israel e ao mundo. Então era o avivamento enviado dos céus, né? Depois nós vamos ter o livro de Atos também, né? Então dentro dessa demanda nós vamos observar que esse contexto bíblico dentro do avivamento que é proposto, né? Aqui nós temos o cânon também. Poderíamos falar sobre vários fatores que necessitam de consideração aqui na formação do cânon. O cânon se refere a uma lista permanente de livros autorizados, reconhecidos como as Escrituras. A formação do cânon do Antigo Testamento, que não será discutida detalhadamente, né, aqui, mas nós estamos falando do Novo Testamento, e alguns eruditos atribuem a compilação de 39 livros do Antigo Testamento até Esdras, e lembra-se que 5 primeiros do Antigo Testamento havia sido agrupado, formando assim o Pentateuco, né? Já no Novo Testamento, os cristãos, é apontado para os cristãos judeus, em geral, Deus inspirou o texto da Escritura de forma que os autores escreveram a palavra de Deus, né? E, enfim, eles escreveram de forma que escreveram a palavra de Deus sem erros, né? Deus escolheu 3 línguas para a sua autorrevelação. Primeiro, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma estrutura linguística que refletia os judeus. De todas as linguagens semíticas, ela é simplesmente solitária e direta. O hebraico é tão lindo que suas palavras descritivas quanto é vergonhoso suas expressões idiomáticas. Algumas partes de Daniel, de Êxodo, foram escritas em uma língua semítica chamada aramaico, né? No Novo Testamento foi escrito em grego. O grego do Novo Testamento era diferente do grego clássico dos filósofos.
O grego aqui, diferente desse, era chamado de grego koiné, né? Então, entretanto, as escavações arqueológicas têm descoberto milhares de pergaminhos da língua grega comum, que era o koiné, né? Verificando que Deus escolheu a linguagem do povo comum, ou seja, grego koiné. Para comunicar sua revelação, Deus escolheu uma língua expressiva que para a comunicação, as minuciosas cores, interpretações de suas doutrina, e até também a numismática, que é a numerologia, né, ou que é apontado dentro da palavra de Deus, né. Aí tem os manuscritos que desapareceram, e assim como as relíquias da terra de Jerusalém, da Terra Santa, eles teriam sido venerados e adorados. Certamente a bibliolatria, a adoração à Bíblia, teria substituído a adoração a Deus. Isso é também um perigo, não é? E assim sucessivamente. Outra fonte de informação, outra informação importante, ao se considerar evidências do manuscrito, deve-se lembrar de que existe cerca de 5.000 manuscritos gregos, e adicionalmente 13.000 cópias de manuscritos do Novo Testamento. Isso não inclui 8.000 cópias da Vulgata Latina, não. Mais de 1.000 cópias também de outras versões mais antigas. Então esses números se tornam ainda mais significantes quando comparado com as estatísticas similares aí dos outros escritos do Antigo Testamento, do outro escrito antigo, melhor, né? Então, quando vamos trabalhar essa proposta, né, se nós trabalharmos bem a questão dos livros propriamente dito, né, nós vamos ver que, por exemplo, o livro de Mateus, né, quando vamos trabalhar essa questão de Mateus, ou Matitiahu, né, como é na linguagem original, nós vamos observar que Mateus ele traça a sua narrativa apontando aí para os judeus, né? A ideia dele era ganhar os judeus para Jesus, né? Essa era a visão Mateia ou de Matitiahu, né? Nós temos aí, por exemplo, os sinóticos, como nós dizemos, a história vida de Jesus contada nos evangelhos, nos 4 primeiros evangelhos, as diferenças nos detalhes, né? Alguns episódios da vida de Jesus frequentemente levantam as questões interpretativas e várias histórias e tal, como Jesus curando o cego Bartimeu, por exemplo. Mateus e Marcos ambos resistem a esse milagre. Mateus diz que Jesus curou 2 cegos, enquanto que Marcos menciona apenas Bartimeu, né? Mateus 20, verso 29 a 34, e Marcos capítulo 10, versículo de número 46 a 52. Lucas, assim como Marcos, menciona apenas um cego, mas não diz o nome dele. Lucas 18, versículo 35, não é? Também Lucas Lucas ele diferencia de Mateus, tanto de Mateus e Marcos, que concernente ao lugar da cura, Lucas diz que isso ocorreu quando Jesus se aproximava de Jericó, enquanto que Mateus e Marcos dizem que aconteceu quando Jesus estava saindo de Jericó. Então são minúcias que a gente precisa se debruçar e estudar dentro do contexto. Por que estou trazendo isso aqui? Para você estudar, não ficar só limitado nas poucas linhas da lição. A lição é um título, lembre-se, a lição é um título proposto pela nossa casa publicadora e pelos escritores, comentaristas. Você deve se aprofundar dentro do conhecimento e da verdade da palavra de Deus, tá? Então essas questões, nós temos aí questões que fazem parte daquilo que os comentaristas geralmente chamam de os problemas sinóticos, né? Nós temos aí quantas, né, verdades estão expostas, né? Deus frequentemente repete suas lições para nós com palavras diferentes a partir de perspectiva diferente. Então na Bíblia temos 2 relatos sobre a criação, em Gênesis capítulo de número sobre a criação de Adão, em Gênesis capítulo 1, 27, e em Gênesis 2, 7. 2 versões dos 10 mandamentos, por exemplo, nós temos em Êxodo 20 e nós temos em Deuteronômio 5. E 2 relatos da vida dos reis de Israel. Nós temos em 1 Samuel e temos em 2 Reis, né?
Temos também em 1ª e 2ª Crônica. Então, os profetas do Antigo Testamento frequentemente abordavam temas, mas cada um transmitia a mensagem de Deus com palavras diferentes. Então, precisamos observar esses detalhes, tá certo? Muito bem. Tem assunto sobejo aqui, um material muito rico, né? Enfim, mas como está falando dos avivamentos, então vamos lá. Mateus, ele apresenta um lugar, merece um lugar privilegiado. Ele é o mais judaico de todos os evangelhos, né? E suas citações, por exemplo, sutis alusões aos textos, né? Temas do Antigo Testamento. Ele traz uma exposição excelente entre o Antigo e o Novo Testamento, mas Mateus também foi colocado entre os outros evangelhos quando o Novo Testamento começou a ser compilado, né? Para formar um livro, por exemplo, dos quatro evangelhos, Mateus reflete mais provável um estilo de ensino dos cristãos judeus, usado antes do que o evangelho fosse escrito e distribuído, né? O autor aqui é chamado Levi, que também conhecido Mateus, conhecido por Levi. O destinatário aqui ele é inicialmente para os judeus cristãos. A data da escrita é desconhecida, temos a data aproximada aqui de 60 a 65, né? E o reino ali naquele período era Basileia, né, do grego. E a chave aqui, onde está aquele que nascido do rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Mateus 2:2, né? É um texto-chave aí, só para a gente enfatizar. Já nós não vamos ter tempo para traçar tudo isso aqui, né, da lição, mas nós podemos dar uma passada rápida. Primeiro, nós vamos observar que a primeira evidência que Mateus destaca aqui, Mateus apenas faz uma conexão entre o cobrador de imposto e os discípulos. Marcos e Lucas chamam o cobrador de imposto de Levi, ao invés de Mateus, embora Marcos e Lucas citem Mateus entre os seus discípulos, né? Somente a lista de Mateus chama Mateus o publicano, não é? É outra curiosidade interessante. Essa clareza consiste com a tradição de que Mateus é o autor do Evangelho. A segunda linha de argumento é vista nas descrições de Mateus sobre a ceia. Lucas sugere que um ambiente luxuoso chama-se de jantar ou grande banquete. Mateus traz, talvez para evitar aí vanglória, simplesmente diz: estando ele, Jesus, assentado em casa, sentado à mesa, chamaram muitos publicanos e pecadores a sentar juntamente com Jesus e seus discípulos. Uma declaração tão modesta, né, seria de despertar, de esperar que do evangelista que registrou as advertências de Jesus sobre a vanglória, né, das ofertas que são oferecidas. A terceira linha de argumentação apontada de Mateus, ela está baseada possivelmente no significado da frase em casa, no capítulo 9 e capítulo 10. Né? As regras gramaticais gregas permitem que essas frases sejam traduzidas como em minha casa. Então essa tradução ela possui um significado proposto. Então essas frases seriam mais fortes e evidência, né, dentro do primeiro evangelho, ou seja, do livro de Mateus. Lembrando que uma curiosidade importante, Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, tá? Uma evidência interna adicional também aponta Mateus como autor deste evangelho. Então, muito bem. Outro ponto importante, o evangelho de Mateus não determina o seu destinatário, uma plateia propriamente dita, mas além de estar implícita aí na grande comissão da sua mensagem, foi intencionalmente, finalmente chega a todas as nações, né? Mas ele apontou direto para os cristãos judaicos ali, para os judeus, ok? Dentro dessa proposta, nós temos aí também o livro de Marcos, né? O livro de Marcos, temos tempo na questão das curas de Jesus, tem bastante coisa aqui. Então houve um movimento muito forte, a cura do endemoniado gadareno, a cura do homem coxo, a cura
da mulher da hemorragia, com hemorragia, a ressurreição do filho de Jairo, a cura de 2 cegos, a cura do homem que possesso de demônio, a cura do homem de mão mirrada, a alimentação de 5.000 pessoas, o caminhar sobre o mar, a cura da filha do Serofenícia, a alimentação de 4.000 pessoas, a cura do rapaz epilético, a cura de 2 cegos de Jericó, a cura de um homem com espírito imundo, a cura do surdo e mudo, a cura do cego de Betesda, a cura de Bartimeu, a pesca maravilhosa, a ressurreição do filho da viúva, a cura da mulher encurvada, a cura de um hidrópico, a cura dos 10 leprosos, a cura da orelha de Malco, a cura do filho de um homem, de um oficial rei, a cura do coxo de Betesda, a cura de um cego, a ressurreição de Lázaro, enfim. Não é? Nós temos também em Mateus o sermão da montanha, não é? Nós temos o envio dos 12, as parábolas do reino, o sermão da administração da igreja, não é? E o sermão do tempo do fim, e assim sucessivamente. Marcos, ele faz uma tratativa, não é? As fontes principais, Marcos, ele escreveu para os cristãos romanos, e o local de escritura é apontado como Roma. Então Marcos literalmente é eutos, né? No grego, que é a narrativa cheia de ação. As ações realizadas por Jesus são revividas em suas palavras, obras, assinada por ele. Então Marcos a leitura de Marcos é como um drama grego de Jesus, ou seja, o personagem principal é um homem maravilhoso, é Jesus, né? Então ele escreveu aí por volta do ano 65 e assim sucessivamente. Então nós temos aí importantes lições desse contexto, tá certo? Nós não teremos tempo para irmos mais à frente, mas nós podemos ver que o Marcos, ele aponta aqui a identidade do Filho de Deus, ele fala as palavras e atos iniciais de Jesus como servo, e também fala da jornada até a cruz, e ele aponta o ministério de Jesus, o ministério e a morte de Jesus em Jerusalém, né? Depois ele trabalha um epílogo de vida vive vitorioso que serve a Deus, ao Filho, né? E assim, que serve a Jesus, e assim sucessivamente. Ele fala sobre os últimos 12 versículos, ele aponta aqui, trabalha aí algumas situações interessantes que nos deixa realmente a querer mais lendo sempre. Depois tem Lucas, o médico, era um missionário evangelista, historiador, pesquisador, escritor do terceiro evangelho. Seu relato de vida no ministério de Jesus enfatiza o efeito, né, do Filho de Deus, né? E assim sucessivamente. É um assunto vasto, é uma aula de bibliologia que requer um pouco mais de tempo. Não são 30 minutos, 32 minutos que vai resolver isso aí. Então, é o avivamento de Lucas, conforme eu já disse. Depois, Atos dos Apóstolos, ele trabalha a igreja primitiva. Depois nós temos aí as epístolas e Apocalipse, né? E assim sucessivamente. Espero poder ter ajudado, trazendo uma sinopse da nossa lição de número 3. Deus abençoe a todos, canal Rascunho DBD, ensinando para transformar a vida. Na próxima aula estaremos estudando o ministério avivado de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula.